Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 32 ao 45. Diz assim a palavra de Deus. Os que estão com a Bíblia e que vão acompanhar, também está no Datashormos. Você pode acompanhar aí na mesma tradução que eu vou ler. Todos acharam? Quem achou diz amém. Estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo à morte e entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos concedas que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler inicia-se aí no versículo 32 do capítulo 10, dizendo: Estava de caminho subindo para Jerusalém. O evangelista aqui, Marcos, que narrou a subida de Jesus para Jerusalém, ele mostra aqui a subida, ele descreve sobre a subida de Jesus a Jerusalém. Essa expressão aqui, subido a Jerusalém, nós podemos entender esse subindo não só apenas no aspecto do lugar físico, no aspecto físico, pelo fato da cidade de Jerusalém estar num lugar mais alto, num terreno mais alto, mas nós devemos nos lembrar, queridos irmãos, que Jerusalém era considerado o próprio templo de Deus até esse momento. No Antigo Testamento, depois do rei Josias, da reforma de Josias, Jerusalém se tornou o lugar das peregrinações, o lugar onde as pessoas iam para adorar a Deus, o lugar onde as pessoas iam para cultuar a Deus. Eles iam em direção a Jerusalém, consagrar suas ofertas, e estava chegando a Páscoa, e era natural que o povo fosse para Jerusalém, era natural que as peregrinações acontecessem, e Jesus está indo, portanto, para Jerusalém. Portanto, meus irmãos, nesse sentido, a leitura que fazemos do texto é que
sobe a Jerusalém para oferecer a sua própria vida como um meio de consagração, a sua própria vida como uma oferta a Deus, ao Pai. O texto diz que ele ia adiante dos discípulos, diz o texto, ou seja, ele ia à frente. A figura de Jesus aqui é a figura de um líder. Ele é um líder, ele é o pastor, o grande pastor, ele é aquele que vai à frente das suas ovelhas. Mais tarde, João, escrevendo parte do Evangelho, ele narra ali as palavras do Senhor. No capítulo 10, versículo 4, ele diz: o pastor vai adiante e as ovelhas o seguem, porque as ovelhas reconhecem a sua voz. Portanto, Jesus é aquele que vai à frente dos seus discípulos. Jesus é aquele que mostra aos seus discípulos o caminho que eles devem seguir. Jesus mostra aos seus discípulos o caminho do discipulado, ou seja, como que nós podemos aprender aqui nesse texto, nós podemos aprender com Jesus como é ser seu discípulo. Jesus está ensinando aqui aos seus discípulos e está ensinando a nós essa noite. Qual é o caminho do discipulado? O tema para a mensagem que eu escolhi nessa noite é o caminho do discipulado. Se você é um discípulo, se você quer ser um discípulo de Jesus, você precisa entender, você precisa compreender em seu coração qual é o caminho que você tem que seguir, qual é o caminho do discipulado. Você precisa olhar para Jesus como o seu pastor maior, como o seu Senhor, como o seu Salvador, como o seu mestre. Assim como o texto narra Jesus indo à frente e os discípulos seguindo o seu caminho, seguindo os seus passos. Nós, como igreja hoje, amados irmãos, se queremos ser cristãos genuínos, se queremos ser discípulos do Senhor, nós devemos olhar para Jesus, devemos olhar para a sua palavra, devemos olhar para os seus passos, devemos olhar para Ele, segui-lo e andar assim como Ele também andou. A Bíblia nos narra lá, também no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14, Jesus disse: se vós quiseres ser meus amigos, devem fazer o que eu vos mando. Se queremos ser amigos de Deus, se queremos ser discípulos do Senhor, devemos fazer o que Ele nos manda. Nós podemos perceber no texto aqui, queridos irmãos. Vamos focar nossos olhos no texto. Eu estou falando, você pode voltar os olhos no texto. Você vai ver que o que eu estou falando aqui está baseado nas Escrituras. Nós podemos perceber aqui a determinação de nosso Senhor em cumprir a vontade do Pai. Num outro momento, num outro episódio, os discípulos vão até Jesus e oferecem algo de comer, e Jesus diz: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Jesus foi obediente ao Pai. E nós, amados irmãos, devemos olhar para isso e perceber no texto a determinação do Senhor, mesmo sabendo que Ele sabia, e o texto mostra que Ele alerta inclusive os discípulos com relação às coisas que iriam acontecer. Ele sabia que quando chegasse em Jerusalém, Ele teria que enfrentar a cruz, Ele teria que enfrentar a morte, mas nem por isso Ele desanimou. Ele foi determinado na sua missão. Como discípulos, amados irmãos, é preciso que nós tenhamos também determinação na nossa vida cristã, determinação para ser discípulos de Jesus. Essa é a primeira lição que eu aprendo no texto. Eu preciso ser uma pessoa determinada para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Queridos irmãos, nós vemos no texto, portanto, que o ponto culminante dessa caminhada de Jesus a Jerusalém, qual é? O ponto é a crucificação do Senhor. Mas mesmo que lembremos, talvez você se lembre, quando Jesus ele entra lá em Jerusalém, as pessoas estavam lá esperando, aplaudindo, aquela multidão que dizia: Hosana, Hosana, o que vem em nome do Senhor. As pessoas estavam recebendo ali como um grande rei, mas essa mesma multidão, queridos irmãos, mais tarde é a multidão
é a crucificação. Mas, amados irmãos, em nenhum momento nessa caminhada Jesus titubeou. Em nenhum momento dessa caminhada Jesus demonstrou fraqueza. Em nenhum momento dessa caminhada Jesus reclamou. Jesus quis voltar atrás. Ao contrário, o texto nos mostra que ele estava determinado a cumprir a missão que o Pai havia lhe dado. O texto nos mostra, portanto, obediência. Jesus é obediente ao Pai. O versículo 32, se você quiser acompanhar aí, diz o texto que os discípulos olhavam para Jesus e eles ficavam admirados com a postura do Senhor. Eles estavam admirados, eles conseguiam perceber essa determinação do Senhor, mas ao mesmo tempo que eles estavam admirados, o texto fala aí, irmãos, que eles se sentiam apreensivos. Eles estavam admirados, mas ao mesmo tempo eles estavam com medo. Eles haviam sido avisados que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos gentios, cuspiriam nele, e o maltratariam, e o crucificariam. Jesus havia alertado, portanto eles se admiravam, mas ao mesmo tempo eles tinham medo. E novamente aqui o texto narra aqui Jesus dando, ele já tinha feito isso, o texto ele torna a dar detalhes da sua morte. Portanto, irmãos, Jesus estava ensinando aos seus discípulos que para ser discípulo dele, se você quer ser discípulo dele, se você quer ser um verdadeiro cristão, para ser discípulo, não pode olhar para trás. Não podemos olhar para trás. Não podemos voltar atrás. Mesmo sabendo que daria na morte, mesmo que daria no sofrimento, o discípulo não deve voltar atrás. Queridos, o que Deus está falando aos nossos corações nessa noite é muito simples. Deus está nos lembrando nessa noite que na nossa caminhada como discípulos aqui, eu me incluo como pastor, como presbíteros, como líderes de ministério, diáconos, diaconistas da nossa igreja. Nós, queridos irmãos, talvez haverá momentos na nossa vida, na nossa caminhada, e você, discípulo de Jesus, você que é um representante de Jesus nesse mundo, que o cristão é um representante do reino do céu desse mundo, você que é um representante do reino de Deus, você que é discípulo do Senhor, haverá momentos que nós vamos nos sentir também apreensivos, vamos nos sentir também com medo, vamos nos sentir até desanimados, mas o que a Bíblia nos mostra é que nós não podemos deixar que isso domine o nosso coração. Ao contrário, nós precisamos ser determinados, nós precisamos buscar em Deus a sua graça para continuar caminhando. Jesus aqui é um exemplo para nós, amados irmãos. Ele é um exemplo para nós. Ele nos ensinou que é preciso essa determinação para continuar a caminhada, mesmo que nessa caminhada se daria com a morte na cruz do Calvário. Por isso, meu irmão, minha irmã, continue, Deus está falando. Está passando por lutas? Está passando por dificuldades? Você está encontrando obstáculos em servir a Deus? Pode, porque isso é natural dentro da caminhada cristã. É natural que teríamos obstáculos, teríamos lutas, teríamos desafios, sofreríamos tentações, seríamos provados. Jesus falou sobre isso. No mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, determinação, avance, continue, mantenha os seus olhos nele. Ele é o exemplo, ele é o modelo, ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o pastor maior. Tomemos o exemplo dele, meus irmãos e minhas irmãs, e sejamos, agora para os líderes aqui, os líderes presentes, começando comigo, por mim, aos presbíteros, diáconos da nossa igreja. Sejamos também exemplo aos demais, aos de fora. As pessoas às vezes olham para nós e é claro, elas não vão encontrar em nós pessoas perfeitas. Não somos perfeitos, não somos perfeitos, não servimos a Deus de forma perfeita, não servimos. Nossa família não é perfeita, não é mesmo? Mas que o mundo lá fora e que os que estão iniciando a caminhada, os que são novos aí na caminhada cristã, possam olhar para os líderes e possam ver em nós que nós amamos a Deus, amamos a Cristo,
amamos o seu reino, estamos determinados a cumprir o seu propósito nessa terra. Amém, queridos? Essa é a primeira lição. Eu entendo aqui, que eu aprendo aqui nesse texto que acabamos de ler. Uma segunda lição é que nessa caminhada nós não podemos nos iludir com a glória terrena. Não podemos, queridos irmãos, ficar iludidos com a glória terrena. Jesus aqui no texto, ele seguindo o caminho da cruz, seguindo o caminho da morte, que daria na morte. E os discípulos? Os discípulos estavam almejando o quê? Estavam almejando glória terrena. Eles estavam almejando uma glória, ainda que não fosse terrena, mas eles estavam almejando glória e destaque. Glória e destaque. Versículo 37, Tiago e João fazem um pedido ao Senhor, ao nosso Senhor. Eles dizem, faz o seguinte pedido: permita-nos que na tua glória assentemos, um à tua direita e um à tua esquerda. Olha o pedido, amados irmãos. Olha o pedido que eles fazem ao Senhor. Eles estavam pensando o quê? Jesus estava indo para a morte, Jesus estava indo para a cruz, mas eles estavam pensando o quê? Na glória. Eles estavam pensando o quê? No destaque. É isso que eles estavam pensando. Toda a mensagem de nosso Senhor há um contraste, queridos irmãos, entre a paixão, a morte e a glória que virá depois. É preciso que entendamos que o caminho da glória passa pela cruz. Ninguém pode chegar à glória sem passar pela cruz. Os discípulos queriam glória, queriam destaque, queriam sentar uma à direita e uma à esquerda, mas queriam tudo isso sem passar pela cruz, sem passar pelo sofrimento, sem passar pela renúncia. Os discípulos queriam isso. É interessante a resposta de Jesus. Jesus quer fazer aqui que os discípulos compreendam tudo isso. Como se chega à glória? E Jesus apresenta as condições. Ele fala de dois elementos. O primeiro elemento, ele fala do cálice. Cálice. Segundo elemento, a expressão batismo. O cálice, a expressão aqui, cálice, beber do cálice, no Antigo Testamento significava experimentar algo com profundidade, seja algo negativo ou positivo. Beber do cálice representa então experimentar algo com profundidade, sendo algo favorável ou não. Nesse sentido, queridos irmãos, Jesus está perguntando para eles assim: vocês vão beber do cálice? Ou seja, vocês estão preparados para participar comigo do meu sofrimento? Vocês estão preparados? Vocês querem agora, vocês querem sentar à direita e à esquerda, mas vocês estão preparados para passar comigo pelo sofrimento? A segunda expressão que ele usa é batismo, traduzido como batismo aqui, que é um sinônimo da primeira, verbo baptize, que pode ser traduzido como mergulho, como imersão, como inserção. E Jesus está falando aqui, ele está falando aqui de um mergulho, de uma inserção, de uma imersão na morte dele, na morte, no sacrifício dele. Queridos irmãos e irmãs, haverá momentos em nossa vida que nós vamos ter que escolher, nós vamos ter que fazer escolhas. A escolha de a glória que não passa pela cruz, ou seja, uma glória terrena, ou sofrer por causa de Cristo. Vai chegar um momento, se não chegou ainda na sua vida, vai chegar um momento que você vai ter que decidir: a glória terrena, a glória que não passa pela cruz, ou a renúncia, a cruz, o sofrimento por causa do Senhor e da sua causa. Talvez alguém pense que, mas pastor, aqui no Brasil não tem perseguição, aqui nós podemos pregar o Evangelho, né? Nós podemos sair daqui depois do culto, distribuir folhetos, podemos ir na praça, falar do amor de Deus às pessoas, e aqui, se abusar, alguém vai até nos aplaudir. Aqui no Brasil não tem perseguição, aqui não. Talvez não seja para nós a perseguição, o sofrimento, mas nós poderíamos encarar como algum tipo de renúncia que precisamos fazer na nossa vida.
de repente, vantagens, lá no seu trabalho, naquilo que você realiza. Há muitas vezes, irmãos, que o mundo e as pessoas que estão em trevas, que são conduzidas pelo espírito do engano, chegam até nós e nos fazem propostas que são inspiradas pelo mal e que vão nos trazer vantagens, glória terrena, e nós vamos precisar escolher, nós vamos precisar decidir se nós queremos as vantagens terrenas ou nós queremos passar pela cruz e almejando a glória eterna. Você vai precisar decidir. Se você quer ser um discípulo de Jesus, em algum momento você vai precisar tomar decisões como essa na sua vida. Devemos lembrar, amados irmãos, o apóstolo Pedro nos diz lá na primeira epístola, capítulo 4, versículo 13. Pedro diz que quando somos perseguidos, diz lá, alegrai-vos na medida que sois co-participantes do sofrimento de Cristo. Se você sofre por causa de Cristo, se você é perseguido por causa de Cristo, se você precisa renunciar a algo, ainda que esse algo lhe traga um tipo de vantagem, mas você renuncia porque você entende que isso não é de acordo com as Escrituras Sagradas, então você renuncia. Você não recebe a vantagem, mas você renuncia. Isso deve ser encarado por nós por motivo de alegria, não de tristeza, mas de alegria. Nos diz lá Mateus 10, 38, quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Não existe discípulo de Cristo, discípulo genuíno de Cristo, se esse primeiro não toma a cruz. Cruz é o que simboliza o quê? Morte, sofrimento, renúncia. Meus irmãos, nossas vidas devem ser marcadas não por uma ilusão de uma glória terrena, não por uma ilusão de um suposto sucesso terreno, mas a nossa vida deve ser marcada pela cruz do Senhor Jesus. Nós precisamos, como verdadeiro cristão, morrer com o Senhor naquela cruz. O nosso eu, as nossas vontades, até mesmo muitas vezes nossos sonhos que contrariam a vontade de Deus, precisam estar cravados na cruz do Calvário, se queremos ser verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala, o próprio apóstolo Paulo disse que ele estava morto, que ele estava crucificado com Cristo, morto para o pecado, mas vivo para com Deus. John Stott, no seu livro A Cruz, comenta a seguinte frase que quero ler para os irmãos: a cruz não é apenas um distintivo que nos identifica, é um pendão sobre o qual marchamos, é também a bússola que nos dá direção no mundo desorientado. Em particular, a cruz revoluciona a nossa atitude para com Deus, para conosco mesmo, para com as pessoas, tanto de dentro quanto de fora da comunidade cristã. Quando nós entendemos que nós precisamos morrer com Cristo naquela cruz, estamos mortos para nós mesmos, estamos mortos para o nosso eu, estamos vivos para Deus. Quando nós entendemos isso, quando o Espírito Santo gera em nós nova criatura, queridos irmãos, isso revoluciona nossa família, pessoas com quem vivemos, pessoas ao nosso redor. Vidas são transformadas quando estão presentes verdadeiros cristãos, genuínos discípulos de Jesus Cristo. Que nós sejamos esses discípulos, amém, queridos irmãos? Possamos ser também exemplo para a sociedade de fora, assim como Cristo, Ele foi ali o modelo e é um modelo para todos nós. Terceira e última lição, já estou encerrando. Jesus aqui tem um momento em que ele inverte os valores. Os discípulos estavam com valores mundanos em suas mentes. Jesus então mostra para os discípulos que é preciso viver sob outros valores. É preciso que vivamos debaixo de outros valores, não dos valores apresentados e cultivados pelo mundo. Em nossa vida cristã, queridos irmãos, nós nos deparamos com situações em que nós precisamos aplicar os valores do reino de Deus.
Versículo 41, nós percebemos ali, no verso 41, que quando os discípulos, Tiago e João, fizeram um pedido de um sentar à direita e outro à esquerda, o que aconteceu com aquele pedido? Os demais ficaram indignados. Por quê? Não com o pedido em si, mas porque, pelo fato deles se sentirem ali prejudicados. Porque João e Tiago estavam buscando o quê? Vantagem sobre os demais. Eles chegaram diante do Senhor e pediram: nós queremos sentar uma à direita e uma à esquerda. Então há uma discussão ali, há um problema ali. E o que é aquilo? Senão a luta pelo poder. O que é aquilo senão a briga pelo poder? E isso, meus irmãos, são valores terrenos. Quando a briga pelo poder, quando as pessoas lutam entre si, buscando o quê? Poder. E Jesus com certeza ficou indignado. E Jesus aproveita um momento ali para fazer uma crítica à política vigente da época. E ele chama então, diz o texto que ele chama os discípulos de lado, e ele faz a seguinte pergunta e traz o seguinte ensinamento aos discípulos: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes deste mundo e exercem poder sobre eles, sobre as pessoas, sobre as nações, sobre as pessoas, eles exercem autoridade, eles exercem poder. Ou seja, os maiores exercem poder sobre os menores, os maiores oprimem os menores. Isso que Jesus está falando, criticando os poderes daquela época, os mesmos poderes que ele vai falar no versículo 34. Quem são? São os gentios, são os romanos, que o prenderam e o mataram. Esses gentios ali, Jesus aproveita para fazer uma crítica com relação a eles. Queridos irmãos, pergunto aos irmãos: esses mesmos valores estão presentes nos nossos dias? Estão presentes. São muitas vezes os maiores, os poderosos, oprimindo os menores. E aí Jesus disse para ele: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês estão aplicando o mesmo valor do mundo aqui para mim. Vocês estão pedindo, vocês estão lutando aí e brigando por causa do poder, pedindo para estar à direita, à esquerda. Vocês não sabem o que estão pedindo. Então Jesus diz a eles, queridos irmãos, que os valores do reino são outros. E Jesus então inverte. Vocês querem ser grandes? Vocês querem ser grandes? E diz o texto: quem quer tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, se você quer ser o primeiro, então você tem que ser servo de todos, pois também o Filho do Homem, Cristo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor, em resgate de muitos. Então a liderança cristã, claro que isso serve para todos os discípulos de Jesus, mas como nós estamos trazendo a mensagem voltada também para os líderes, a liderança cristã, queridos irmãos, ela deve ser entendida do ponto de vista do servir ao outro. Servir ao outro. Nós, como cristãos, como discípulos, nós fomos chamados, fomos salvos por Cristo Jesus, fomos salvos, fomos lavados do nosso pecado, nosso nome foi escrito no livro da vida. Mas qual o objetivo? Quando estivermos nessa terra, qual o objetivo? O objetivo é servir, fomos chamados para servir. Servir orando uns pelos outros, servir cuidando uns dos outros, servir ensinando a palavra uns dos outros, servir pregando o evangelho aos outros, servir com nossas finanças, servir com nossos bens, servir com os nossos dons. A nossa vida tem que ser servir. 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 Se não estamos servindo, não servimos para ser discípulos de Jesus. Se eu não vivo para servir o meu irmão, se eu e você não servimos o nosso próximo, nós não servimos para ser discípulo de Jesus Cristo. Fomos chamados para servir. Vida cristã é servir. A palavra diácono
Grego, palavra grega, diácono, significa servo. Os diáconos são conhecidos na nossa igreja como aqueles que estão sempre servindo, estão no templo, servindo aos irmãos. Quando tem os eventos, trabalho, também estão servindo. As pessoas carentes, eles estão servindo, distribuindo alimentos, cuidando das pessoas. Mas a verdade, queridos irmãos, não são só os diáconos eleitos na igreja que são servos. Todos nós somos diáconos. O maior diácono foi Cristo. Ele foi o maior servo, o maior modelo de servo. Nos diz Paulo aos Filipenses capítulo 2, do 6 ao 8, Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve como usurpação, não quis ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tornando em forma de servo, fazendo semelhante a homem, e achando na forma de homem, se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Veja como Paulo diz à igreja: de sorte que haja em vocês, Paulo está falando na igreja de Filipos, de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Que sentimento é esse que estava no coração de Cristo, que o levou à cruz, que o levou a ir para Jerusalém e se entregar naquela cruz? Qual é o sentimento, meu irmão? Senão o amor, senão a compaixão, senão a misericórdia, senão a bondade. São esses sentimentos, são essas motivações que devem estar presentes também em nossos corações para tudo que fazemos, para tudo que realizamos. Porque culto a Deus não acontece apenas quando nós nos reunimos, como nessa noite. O culto a Deus é a nossa vida, a nossa vida. O culto não espera aqui com amém. O culto se estende no dia a dia da nossa vida, como lidamos com as pessoas, como você lida com seus funcionários, como você lida com o seu trabalho, como você lida com o seu patrão, como você lida com os seus pais, com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu próximo, com o seu irmão. E a motivação deve ser a mesma. O sentimento que houve em Cristo Jesus deve estar presente em nossas vidas, se nós realmente queremos ser discípulos de Jesus. Aqui a palavra nos mostra o caminho do discipulado. Quer ser discípulo? Tem que passar por esse caminho, senão não pode ser discípulo. Amém, queridos? Realmente possamos viver, que Deus nos dê a graça para que vivamos esse princípio. Quero encerrar as palavras de João Calvino, reformador. Diz as seguintes palavras: sejam qual forem os dons que possuamos, não devemos nos vangloriar por causa deles, visto que eles nos põem sob a mais profunda obrigação para com Deus. Não nos gloriemos de quem somos, não nos gloriemos do que temos recebido de Deus. Sejam bênçãos na nossa saúde física, sejam bênçãos na vida material, sejam dons que Deus nos deu, não nos gloriemos de nada disso. Quanto mais recebemos da parte de Deus, mais obrigações nós temos. Aquele que é muito é dado, muito será cobrado. Gloriemos-se em Cristo Jesus, gloriemos-se na cruz do Senhor. Amém, queridos irmãos? Sejamos, portanto, relembrando aqui para encerrar, determinados em servir a Deus. Não fiquemos, em segundo lugar, iludidos com a glória terrena. Não apliquemos, em terceiro lugar, os valores desse mundo. Vamos inverter os valores. Apliquemos os valores do reino, que é servir o nosso próximo. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Que nós, que a IPI Santa Cruz do Parque, possa ser vista, que a sociedade de fora olhe para nós e veja em nós como verdadeiros, não membros de igreja, não frequentantes de igreja, mas verdadeiros discípulos de Jesus Cristo.